Olá para todos. Continuando o assunto escadas, hoje nós vamos estudar os componentes da escada e algumas de suas propriedades. Antes eu queria lembrar, eu sempre bato nessa tecla, que no Revit nós temos três tipos de famílias. Nós temos famílias de componentes padrão, que são aqueles que você vai lá inserir, carregar família, né? Então você tem lá um arquivo RFA associado. Então são famílias externas, né? Famílias de componente padrão, como por exemplo janelas, né? Todos esses elementos aqui que a gente vê no Revit, não é isso? Dutos, corrimãos. Você tem famílias modeladas no local. Você vê aqui em componentes, modelar no local. E a gente viu no capítulo de componentes, né? Você modela através de varredura, mescla e etc. Então ele fica nesse arquivo. E nós temos as famílias de sistemas, que são aquelas que também são definidas no arquivo, mas elas não ficam vinculadas a um arquivo externo, não fazem parte de um arquivo RFA. Elas estão sempre dentro de um arquivo RVT ou RTE, né? Que são os templates. Como por exemplo, dentro dos que a gente já viu, guarda-corpos, paredes, telhados, paredes cortina, né? Então são arquivos que você define o padrão, o modelo, as propriedades, e você constrói, mas ele fica preso naquele arquivo. A escada é uma família desse tipo, né? Componente de sistema. E para esse tipo de componente, o que eu sempre indico é que você tenha um arquivo, ou um ou mais, né? Depende da variedade, né? Da quantidade de itens que você usa, né? E você tem um arquivo com os modelos diversos, e você, na hora de precisar de um deles, você vem aqui, seleciona o modelo, dá Ctrl C, vai lá e dá Ctrl V, ok? Esse arquivo, por acaso aqui, é um arquivo de escadas, que faz parte lá do CAD-NOMA Revit, né? Que é aquela coletânea que está no volume 2 desse curso em DVD, aqui em modelos. Então eu tenho famílias, que são os arquivos RFA, e eu tenho modelos, que são arquivos do tipo RVT, um arquivo do Revit mesmo, e eu coloco todos esses componentes aqui, tá ok? Então eu tenho lá um ou mais arquivos de escadas, né? Ou, por exemplo, escadas monolíticas, escadas de madeira, tá ok? Se for um número grande de variedade de escadas, e aí você modela as escadas aqui, e quando você precisar lá no seu arquivo, você vem, seleciona, dá Ctrl C, vai lá no seu arquivo, dá Ctrl V. Beleza? Então vamos aproveitar esse arquivo aqui, que é um arquivo de escadas, né? Um arquivo lá dos modelos do CAD-NOMA Revit, para dar uma estudada nos elementos da escada que são o propósito dessa nossa aula. Bem, a gente já viu aqui em escada, né? Vamos começar por escada por croquis, que quando a gente vai em editar tipo, tem uma série de propriedades. A gente já estudou aqui as regras de cálculo na última aula, né, que define a fórmula de Blondel, ou Blondel, onde você define a profundidade do piso e a altura máxima do espelho. E a gente viu também que a gente pode ter escadas do tipo monolítica ou não monolítica. Tá? A monolítica é aquela que tem uma estrutura de concreto, né, como esse tipo aqui ilustrado. Se eu for lá em editar tipo, essa é uma escada do tipo monolítica. Os outros elementos da escada são os pisos, né, que são esses elementos sobre os degraus. Tá, ok? Vamos tirar aqui a espessura para facilitar. Aqui são os pisos, né? Eu tenho os espelhos, que são esses elementos que ficam encostados aqui na parte vertical da escada, né? Claro que aqui, quando eu falo encostado, eu estou supondo uma escada monolítica, tá? Mas não necessariamente existe essa parte monolítica. Então esse espelho, que pode existir ou não, é esse elemento vertical, que é um aparador, vamos dizer assim, do pé. O outro elemento da escada são os banzos, que são esses elementos de suporte ou de fechamento da escada. Eu tenho três banzos: o direito, o esquerdo e o banzo do meio. O direito e o esquerdo podem ser fechado ou aberto, né? Aqui fechado, ele vem por fora da escada, né, e faz efetivamente esse fechamento, né, do vão da que a propósito, o vão da escada ele é contado por dentro desse banzo.
tá? Quando eu falo uma escada de 90 centímetros, ele é 90 por dentro, é o tamanho efetivo do degrau, do piso, tá ok? Que também é o tamanho do espelho, beleza? Se eu colocar aqui em abrir, aplicar, o que acontece? Olha lá, esse banzo, ele vai por fora, ele vai por baixo, fechando por baixo o degrau. Vamos pegar um outro tipo de escada aqui. Já esse tipo aqui, ele só tem um apoio. O banzo serve de apoio central da escada. Então, se eu vier aqui em editar tipo, eu não tenho em banzos nem o direito nem o esquerdo, né? E banzos no meio eu tenho um. Eu posso ter mais de um apoio aqui, ok? E eu vou configurar aqui também a espessura do banzo, beleza? E a altura também. Quando eu clicar em aplicar aqui, olha lá, ele passou a ter 3 banzos de suporte, beleza? Vamos voltar aqui, esse tipo. E também posso não ter banzo nenhum, né? Um tipo de escada, por exemplo, muito usado modernamente, que é aquela escada apoiada na parede, né? Sem nenhum suporte, nem no meio, nem lateral, beleza? Então, pisos, espelhos, banzos. Trabalhando a configuração desses 3 elementos, juntamente com o aspecto monolítico ou não da escada, a gente constrói praticamente todos os tipos de escada que a gente pode imaginar. E agora nós vamos partir para estudar esses itens com um pouco mais de detalhe. Para iniciar esse estudo, eu fiz um piso aqui na base dessa escada, né, só para ter como referência aqui. Eu vejo esse banzo aqui, que quando ele chega aqui, ele faz essa curvatura aqui, faceando o piso, né, botando o degrau adequado, né, a altura do piso adequada, né, de acordo com o modelo da escada. E clicando aqui no modelo em propriedades, eu tenho aqui estender debaixo da base. Esse desenho está em metros, né? Então, se eu coloco um número positivo aqui, por exemplo, ponto 2, né, 20 centímetros, que eu clicar aqui em aplicar, o que acontece? Olha lá, esse banzo, né, ele é cortado 20 centímetros acima do piso de referência, do piso de baixo. Tá, ok? Eventualmente eu posso ter um patamar aqui, né, alguma estrutura de concreto, como sendo a base da escada e sendo um bloco de apoio. Então o banzo eu posso interromper aqui, né? Às vezes essa escada é apoiada no item daqui para lá, né? no bloco de concreto, como eu disse. Enfim, esse parâmetro aqui, estender debaixo da base, quando eu boto ele positivo, ele sobe em relação ao nível base. E se eu coloco negativo, menos 0,2, ao contrário, se eu clicar em aplicar, ele vai passar da base, tá ok? Ele vai se fincar, vamos dizer assim, na base existente. Ok? Então ele afunda dentro do piso aqui. Um outro exemplo prático, né, seria se, por exemplo, eu fosse, vamos clicar aqui em modificar, alinhar com essa face aqui, essa face do piso, né? Por exemplo, uma escada onde ela parte aqui, vamos chamar aqui de um precipício, né? Essa escada, por exemplo, ela tem uma fixação aqui na lateral desse piso, né, o final de um patamar. Então você precisa que ela passe do nível para poder ter um instrumento de apoio aqui, um dispositivo de apoio aqui embaixo. Tá, ok? Então estender para debaixo da base. Seguindo aqui, escadas monolíticas, né, a gente já viu na aula anterior. Quando eu habilito escadas monolíticas, né, repare aqui, sobreposição do patamar e face inferior dos degraus em leque. Então, elas estão desabilitadas quando a escada não é monolítica. Então, esses 2 parâmetros eles só servem para escadas monolíticas. Quando eu clico aqui, habilito, né, e clico em aplicar, então ele vai construir um suporte, né? A escada vai ser a escada de concreto, vamos chamar assim. Pode ser outro material, mas normalmente é concreto, sólida, né? E os outros elementos vão se apoiar sobre essa estrutura. E nessas escadas monolíticas a gente tem as propriedades sobreposição de patamar e face inferior do degrau em leque. Para estudar essas propriedades, vamos ver aqui um outro tipo de escada, onde isso vai ser mais notório. Esses parâmetros, eles acontecem quando a escada tem uma porção curva. Vamos pegar esse modelo aqui, por exemplo. Eu vou em editar tipo e vou transformar em uma escada monolítica. Aplicar.
e ela cria essa forma de concreto. Aqui por baixo, normalmente, eu tenho uma estrutura harmônica, né, suavizada, mas eu posso tê-la, em vez de suave, em degraus. Então ela vai acompanhar aqui os degraus da escada. Tá, ok? Não é muito frequente, mas eventualmente a gente pode ter essa configuração. E essa sobreposição aqui, essa espessura, vamos chamar assim, do degrau em leque, eu controlo por esse parâmetro. Aqui está 0,07, 7 centímetros. Se eu colocar, vamos exagerar aqui, 0,2, 20 centímetros. Clique em aplicar. Olha lá, essa sobreposição, essa espessura desse degrau em cada patamar aqui, ela fica bastante aumentada. Ok? É raro, mas pode acontecer. É até difícil imaginar o cálculo de uma escada dessa natureza. Tá ok? Então são esses parâmetros de construção de escadas monolíticas, aplicadas somente a escadas monolíticas, onde você determina a sobreposição, se é suave ou se é em degraus, e qual a espessura desse elemento aqui sob o degrau. Fugindo um pouco do assunto específico que são os elementos da escada, mas para aproveitar essa sequência aqui, já vamos ver essas propriedades aqui, que são as propriedades gráficas, né? Símbolo de quebra na planta, altura do texto, né? Altura do texto e fonte do texto, não precisa nem explicar, né? A altura do texto que vai escrito lá sobe ou desce. Símbolo de quebra na planta. Se eu vier aqui na planta de piso, né, do nível 1, eu vejo aqui nessa escada a simbologia, né, a representação, que eu tenho exatamente essa linha de quebra aqui, se ela é representada ou não. Se eu clicar aqui nessa escada, for lá em editar tipo e desabilitar essa linha de quebra, aplicar, simplesmente ela some, mas continua aquela representação de tracejado acima de um determinado nível, que seria o nível de corte. Tá ok? E tamanho do texto, como eu mencionei, é esse texto, e fonte do texto também, o formato, né, do texto. Quanto ao que é escrito, ao conteúdo desse texto, repare que eu não tenho um parâmetro aqui, porque esse não é um parâmetro de tipo. Tá ok? Esse é um parâmetro de instância. Né? Ainda clicando aqui nessa escada, aqui ó, eu tenho up, ou simplesmente sobe, S, né, de sobe, ou sobe o texto completo. Tá ok? E aqui eu movo pela alça a posição desse símbolo. E aproveitando o gancho, né, um assunto puxando o outro, essa escada sobe por aqui, né, se eu quisesse inverter, eu clico nessa setinha, da mesma forma como a gente viu o rampo. E agora ela sobe pelo outro lado, né, eu inverto o sentido de subida da escada. Beleza? Editar tipo. Seguindo, materiais e acabamentos, molha, né, material de piso. Né? Aqui material de espelhos não está habilitado porque nessa escada não tem espelho, material do banzo, né? E se tivesse habilitado, se fosse uma escada monolítica, teria aqui a possibilidade de escolha do material monolítico. Tá? Geralmente é por categoria, normalmente está selecionado como concreto. Ok? Mas você pode ir lá e mudar o material específico dessa escada. Voltando aqui aos elementos componentes da escada, né? Vamos dar uma olhada agora nos pisos. Para isso eu vou usar essa escada aqui como padrão, que ela tem um piso bem destacado aqui, né, bem visível. Editar tipo, e eu tenho aqui em pisos. Espessura do piso corresponde a essa altura, né, vertical. Comprimento do bossel. Bossel é esse trecho aqui que passa do espelho, vamos chamar assim, né? Na verdade não é do espelho, é no caso aqui dessa parte monolítica da escada. Que aliás, observa-se aqui, ela já tem um material diferente, né? Se eu colocar aqui o comprimento do bossel 0, aplicar, a escada vai ficar, né, o espelho, o piso, vai ficar faceando a escada. Tá ok? Dá um Ctrl Z aqui, voltando aqui em editar tipo. Esse formato desse bossel, né, esse trecho que avança em relação ao suporte do espelho, né, ele pode ser padrão ou ele pode obedecer a um perfil específico. Aqui ele mostra todos os perfis disponíveis no seu projeto, tá? Mas não significa que todos eles poderão ser utilizados. Se eu tentar utilizar, por exemplo, um perfil retangular aqui para handrail, né, para guarda-corpos, ele não vai ser usado. Tem que ser um perfil composto de um ciclo fechado de linhas
com exatamente uma linha coincidente com o eixo Y, né, uma linha vertical. E essas linhas irão definir a conexão deste perfil com o piso, tá ok? Aqui, ó, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Essa espessura de piso é 0,035, né? Então, relembrando aqui, se eu quisesse criar um perfil agora para esse piso, o que eu vou fazer? Arquivo, novo, família, perfil métrico ou perfil métrico frontal de escada. Ele já tem um template de família, tá? Um arquivo novo aqui, RFT, Revit Family Template. A gente viu que a gente tem o RVT, que é o arquivo de projeto, o RTE, que é o arquivo template de projeto, o RFA, que é o Revit Family, um arquivo de família, e tem esse arquivo RFT, tá? Que é o Revit Family Template, tá, ok? É um arquivo padrão para a construção de famílias. Então eu seleciono perfil métrico frontal de escada, vamos clicar em abrir. E esses perfis, o interessante é que ele já vem na formatação ideal para você construir. Então está aqui, olha aqui, a face do espelho, né, que é a parte vertical, superfície do piso. Então você vai desenhar o perfil neste quadrante, daqui para baixo. Tá, ok? Então aqui estaria o piso, aqui estaria o espelho. Então você desenha daqui para baixo. Tá? Então vamos fazer um perfil aqui rapidinho. Fazer linha, isso está em milímetros, né? Vamos colocar aqui uma projeção de 3 centímetros. Vou desenhar um outro aqui para baixo de 3 centímetros. No caso aqui tem que ser 35, né? 35 milímetros. E aqui eu posso fazer a forma que eu desejar. Posso aqui, por exemplo, pegar ponto inicial, ponto final e desenhar um arco aqui, tá ok? Aí eu venho o que? Salvo esse arquivo, salvo onde? Aí lembrando, né, a necessidade de você armazenar direitinho, como lá em Cadinoma Revit, no caso aqui famílias de arquitetura, elementos de construção, escadas. Eu posso colocar aqui Bossel tipo 01, tá? Ou que eu desse um nome para ele, Bossel francês, enfim. Aí a escolha de vocês. Salvei, é importante salvar, né, para você manter esse arquivo. Carrego no projeto de escadas, que é o que eu estou trabalhando nele. E aí eu vou lá na vista 3D, que é aquela que a gente estava explorando. Venho aqui nesse tipo, editar tipo. E lá, nos pisos, perfil do Bossel. Olha lá, Bossel tipo 1, aplicar. Ok. Tá lá a formatação. Beleza? E esse Bossel aqui, ele está aplicado na parte da frente da escada. Mas eu posso vir aqui em editar tipo e dizer que esse Bossel tá aplicado aqui, ela somente na frente. Frente e esquerda, frente e direita, frente, esquerda e direita. Tá? Se eu quisesse fazer em todas as posições do degrau, se fosse uma escada livre, ok. Então ele vai se projetar para frente e para os dois lados. E aqui ele trata de fazer a concordância perfeita. Ok? Então não é difícil, mas como tudo no Revit, você tem que estudar bem, né? Para você projetar um perfil, você tem que saber qual a espessura que ele vai ser utilizada, né? Então esse perfil seria interessante você categorizá-lo como perfil para piso de 35 milímetros, beleza? Isso eu sempre bato nessa tecla. Você precisa ser organizado, principalmente no começo, quando você está criando os seus padrões. Dá trabalho, mas vai facilitar bastante a sua vida daí para frente, ok? Bem, como eu prometi que ia tentar fazer aulas um pouco mais curtas, né? Às vezes é difícil porque a gente acaba entusiasmando, quando vê já deu 30 minutos de aula. Mas eu vou tentar me policiar para a aula ficar um pouco menos desgastante. Ok? Na próxima aula a gente vê os espelhos e os banzos. Para finalizar, eu só queria informar que aqui no site do Cadnorma existe um espaço chamado Classificad, onde você pode anunciar gratuitamente aí os seus serviços, ou eventualmente você está procurando algum profissional específico, né, você pode anunciar nesse espaço aqui gratuitamente. Para isso você clica lá em Classificad ou escolhe uma das seções. E se desejar fazer um anúncio pessoal gratuito, você clica no clique aqui e ele vai direcionar você para um formulário para você colocar os seus
dados aí para divulgação. Como eu já disse, o anúncio é gratuito, não tem fins comerciais. Tá? Se você desejar procurar um profissional ou anunciar seus serviços, use e abuse desse espaço. Tá? Confesso que às vezes demora um pouquinho para divulgar, para publicar o anúncio, porque, como eu sempre digo, todo o trabalho eu faço sozinho, então eu preciso administrar o tempo entre diversas atividades. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e peço que divulguem esse trabalho, que é muito importante para a sua continuidade. Grande abraço e até a próxima.